No âmbito da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em parte coincidindo com a Segunda Guerra Mundial, o Exército Imperial Japonês desenvolveu um ambicioso programa de pesquisa sobre armas biológicas e químicas, lançando experimentos em larga escala com seres humanos. Para isso, foi criada uma série de unidades de pesquisa médica, planejadas pelo microbiologista Shirou Ishii, mais tarde tenente-general do Exército Japonês. Milhares de crimes são atribuídos a eles, assim como horrendos experimentos médicos. O responsável pelo desenvolvimento desses programas de pesquisa, inicialmente focados no aprimoramento de armas químicas e biológicas de guerra, foi o general Shirou Ishii. Ele foi organizador e chefe da Unidade 731. Ishii nasceu em Shibayama, distrito de Sambu, em 1892, e estudou medicina na Universidade Imperial de Kyoto. Ele entrou para o exército em 1922 e foi designado para o Hospital do Primeiro Exército e a Escola de Medicina Militar de Tóquio. 2 anos depois, especializou-se em microbiologia, publicando inúmeros artigos em revistas científicas. Em 1928, Ishii fez uma viagem de 2 anos à Europa para reunir informações sobre os efeitos das armas biológicas e químicas durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1930, ele foi promovido a major e nomeado professor de imunologia na Escola de Medicina do Exército em Tóquio. Lá, protegido por Koizumi Shikahiko, um oficial militar sênior do exército japonês muito interessado em guerra química, Ishii organizou um departamento de imunologia dedicado à pesquisa em guerra biológica. Além disso, ele também foi apoiado por importantes figuras políticas e militares dos círculos ultranacionalistas japoneses, como o general Nagata Tetsuzan ou o ministro da guerra, Araki Sadao. A apreensão da Manchúria pelo exército japonês deu a Ishii a oportunidade de usar seres humanos em suas pesquisas. Em 1932, ele começou seus experimentos preliminares de guerra biológica em áreas ocupadas da China como parte de um projeto secreto. A pretexto de um plano de purificação de água para as tropas japonesas na China, desde 1936, Ishii organizava departamentos de prevenção de epidemias e abastecimento de água, que eram, na realidade, centros e unidades de investigação médica, com destaque para a escura Unidade 731. Em 1939, Ishii tinha sob seu comando uma grande rede de centros, como os localizados em Harbin, Pequim, Nanjing, Guangzhou, Singapura e Tóquio, com mais de 10.000 trabalhadores. Em 1940, Ishii foi nomeado chefe da seção de guerra biológica do exército Kwantung e, entre 1942 e 1945, serviu como chefe da seção médica do Primeiro Exército. Em 1936, o Dr. Ishii mudou-se para o distrito de Pinfan, a cerca de 20 quilômetros de Harbin, para criar um grande complexo de pesquisa, com 6 quilômetros quadrados e mais de 150 edifícios, construídos por 15.000 escravos civis chineses, dos quais 1/3 morreu devido a condições de trabalho adversas. Este foi o epicentro da notória Unidade 731, também conhecida como Unidade Togo ou Boikibu, e tecnicamente como Esquadrão para Prevenção de Epidemias e Purificação de Água. No auge, trabalhavam lá 3.000 funcionários, dos quais 10% eram médicos. O Esquadrão 731, liderado por Ishii, conduziu vários experimentos com prisioneiros em Pinfan, causando grande sofrimento a eles. Estima-se que entre 3.000 e 6.000 pessoas, incluindo crianças, morreram, além de muitas outras, que morreriam pelas epidemias causadas. No final de agosto de 1942, Ishii mudou-se de Pinfan para Nanking, para participar de algumas campanhas e experimentos. Um dos objetivos a serem desenvolvidos era contaminar todas as fontes de água do inimigo, deixando garrafas com água contaminada nas estradas ou nas casas das cidades vizinhas. Nos centros de experimentação,
foram utilizados prisioneiros de guerra e presos políticos, acusados de serem espiões ou membros da resistência, principalmente de origem chinesa, mas também soviéticos, mongóis e coreanos, bem como doentes mentais e deficientes. Os prisioneiros chineses eram chamados de marutas, que significa toras, já que parte da unidade 731 estava camuflada como uma serraria. Ishi e seus colegas investigaram principalmente doenças infecciosas, inoculando indivíduos saudáveis com germes de cólera, tifo, difteria, botulismo, antraques, mormo, brucelose, desinteria, sífilis, peste, para analisar o desenvolvimento de doenças e testar a eficácia de certas vacinas. As vítimas eram forçadas a comer alimentos infectados, ou beber líquidos contaminados, ou obrigadas a carregar objetos e roupas contaminados. Também foram usados para testar a eficácia de armas convencionais e de agentes químicos e biológicos como armas de guerra. Alvos humanos foram usados para testar a eficácia de granadas, lança-chamas ou bombas explosivas. Eles foram forçados a beber hiperita, ou foram expostos a ácido cianídrico e gás mostarda. Também foram realizados experimentos fisiológicos, muito semelhantes aos realizados pelos médicos nazistas, como a avaliação do tempo de asfixia, após a colocação de prisioneiros de cabeça para baixo, e de embolia após a injeção intravascular de ar. Os efeitos da injeção de urina de cavalo, água salgada, comida ou privação de sono, congelamento, radiação maciça de raios-x, foram testados. Alguns prisioneiros foram até colocados em máquinas centrífugas para determinar o tempo de sobrevivência. Os experimentos de hipotermia eram uma das especialidades de Ishi. Neles, os presos foram expostos a temperaturas extremas, durante os meses mais frios do ano em diferentes condições, com roupas molhadas, dieta normal, dieta hipocalórica e, em seguida, foram estudadas diferentes formas de reanimação. A unidade 731 conduziu experimentos congelando os membros dos prisioneiros e depois aquecendo-os com água, observando a temperatura na qual a pele e os músculos eram eliminados. Há evidências gráficas da prática de vivissecções e autópsias em prisioneiros moribundos, algumas realizadas pelo próprio Ishi, com o objetivo de obter as amostras mais frescas possíveis. Outras práticas cirúrgicas também foram realizadas. Apendicectomias e traqueostomias, extração de projéteis previamente disparados contra prisioneiros, amputações de membros e, por fim, assassinato de sobreviventes. Essas práticas cirúrgicas foram supostamente integradas ao programa de treinamento de cirurgiões do Exército, para ensiná-los a lidar com soldados feridos no fronte. Mesmo depois da guerra, vários artigos foram publicados em revistas médicas baseadas nesses experimentos. Apesar de todos os experimentos estarem perfeitamente documentados em papel ou filme, a maior parte das evidências foi destruída, embora várias fotografias tenham sido salvas. Até os centros de experimentação foram destruídos por explosivos, nos dias próximos ao fim da guerra, após a morte de todos os presos, infectados e saudáveis, além de trabalhadores civis chineses, por meio de injeções de cianeto de potássio. Estima-se que, de acordo com esses programas, até 12.000 pessoas poderiam ter sido mortas diretamente, embora alguns historiadores calculem as mortes causadas pelo Esquadrão 731 em cerca de 200.000. No entanto, se fossem estimadas as mortes causadas pelas epidemias, o número poderia subir para 580.000. As experiências realizadas nestes centros foram classificadas pelas Nações Unidas como crimes de guerra. Enquanto os médicos nazistas foram julgados, no âmbito dos julgamentos de Nuremberg, por um tribunal militar internacional, alguns deles condenados à morte ou a longas penas de prisão, não houve julgamento contra os médicos do Esquadrão 731. Apenas 12 oficiais japoneses de baixa patente foram julgados pela União Soviética em Khabarovsk, Sibéria, em 1949, e as sentenças foram muito limitadas, entre 2 e 25 anos. Ishi, que fingiu sua própria morte e tentou fugir, foi preso pelos americanos em 1946.
Ele e outros membros do Esquadrão 731 conseguiram negociar sua acusação e imunidade no julgamento de Tóquio, Tribunal Penal Militar Internacional para o Extremo Oriente, que começou em 27 de abril de 1946, em troca de todos os dados da guerra biológica, obtidos em seus experimentos em humanos, e sem qualquer publicidade. Desta forma, IST nunca foi processado por crimes de guerra. Muitos dos cientistas envolvidos nas atividades criminosas das unidades experimentais continuaram sua atividade de pesquisa após a guerra, mesmo estando protegidos. IST abriu uma clínica gratuita e morreu em Tóquio de câncer na garganta após se converter ao cristianismo em 1959. Ele tinha 67 anos. Uma conspiração de silêncio continua envolvendo esses eventos. Nas palavras dos próprios perpetradores, era o segredo dos segredos.